O Manchester City teve controle total do jogo contra o PSG e conseguiu chegar pela primeira vez em sua história na final da Champions League. Hoje a gente vai fazer uma análise de como Pep Guardiola conseguiu dominar completamente o PSG de Pochettino. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui de como o Pep Guardiola conseguiu controlar completamente o jogo do time do Pochettino do PSG no segundo jogo da semifinal da Champions e garantiu o Manchester City em sua primeira final de Champions League. Começando primeiro pela escalação do PSG nessa partida. O PSG que teve alguns desfalques, como por exemplo do Gana Gueye, que foi expulso no jogo anterior e foi substituído nessa partida pelo Herrera, e teve a importante falta do Mbappé, que se contundiu, não estava disponível, pelo menos não para jogar a partida inteira, e o Pochettino optou pela entrada do Icardi. E teve uma mudança tática também. O PSG, que estava acostumado a jogar mais no 4-2-3-1, dessa vez veio num 4-3-3, com o Paredes sendo o primeiro volante, o Herrera um pouquinho mais à frente dele e o Verratti ainda numa altura um pouquinho à frente também, mas configurando esse tripé de meio campo, com o Neymar, ao invés de ser centralizado, camisa 10, como jogou várias vezes, um pouco mais aberto pela esquerda. O detalhe aqui é que o Di Maria, que jogava pelo lado direito e realmente partia mais daquela região do campo, mas ele acabava centralizando muito e se aproximando muito do Neymar para poder abrir corredor para o Florenzi e fazer as ultrapassagens. Então o Di Maria, apesar de partir do lado direito, ele se aproximava muito, centralizava e às vezes aparecia até do lado esquerdo do campo para poder se aproximar do Neymar e tentar gerar jogo junto com o camisa 10 do PSG. Pelo lado do Manchester City tiveram duas mudanças nos nomes que iniciaram a partida. Primeiro, o Fernandinho entra na vaga do Rodri e o Zinchenko inicia a partida na vaga do Cancelo na lateral esquerda. Se a gente lembrar aqui, no confronto da ida, a única substituição que o Guardiola fez no jogo foi a tirada do Cancelo no segundo tempo, lá para os 10 minutos do segundo tempo, e a entrada justamente do Zinchenko. E culminou não só por causa disso, tá? Por uma série de outros fatores, mas culminou com a melhora do Manchester City naquela partida contra o PSG. Se naquele jogo o primeiro tempo do PSG foi muito melhor, no segundo tempo o Manchester City conseguiu ser melhor e passa um pouquinho por essa troca do Cancelo na lateral esquerda pelo Zinchenko. E o que é importante aqui é que o Zinchenko ele é um lateral esquerdo canhoto. O Cancelo ele joga de lateral esquerdo, mas ele é destro. Então, como o Guardiola queria ter um cara de mais amplitude, que jogasse mais aberto pelo lado, fazia mais sentido ter um cara que jogaria ali com o pé natural jogando pelo lado esquerdo, do que um cara de pé trocado, de pé invertido. Então, nesse aspecto, fez sentido essa mudança do Guardiola. E outro ponto curioso dessa escalação é que essa escalação não tem bem um atacante. Tem o Phil Foden e o Mahrez partindo de fora, entrando muitas vezes em diagonal, mas os dois jogadores que jogam na frente jogam como praticamente uma dupla de falso 9. Então o De Bruyne um pouquinho mais pela esquerda, o Bernardo Silva caindo um pouco mais pela direita, trocam muito o posicionamento, partem às vezes da posição do centroavante, mas eles sempre buscam jogar e se associar um pouco mais atrás, então o City joga sem meio que uma referência fixa, De Bruyne e Bernardo Silva vão revezando. Essa formação às vezes traz alguns problemas, que é a falta de profundidade, a falta de agressão à última linha de defesa do adversário, mas num jogo em que você já está com a vantagem para poder passar de fase e que você só quer controlar o jogo, essa escalação fez muito sentido e funcionou muito bem. Bom, e para começar a contar a história desse jogo, a gente tem que começar a falar da posse de bola. O Manchester City é um time que é reconhecidamente um time que mantém muito a posse de bola. O Guardiola é um cara que gosta de ter a posse da bola, que gosta de ter a bola e que gosta de agredir o adversário. Muitas vezes o Manchester City controla as partidas que faz com a bola, ele controla pela posse. Só que nesse jogo contra o PSG não foi bem assim. O PSG acabou tendo mais posse de bola do que o Manchester City. Se a gente olhar aqui nos dados do SofaScore, o PSG teve 56% de posse de bola contra 44% de posse de bola do Manchester City. Só que tem alguns detalhes aí. O Manchester City ele conseguiu controlar e dominar completamente o jogo de outras formas, sem precisar da posse. O Manchester City conseguiu controlar dois quesitos fundamentais no futebol. Controlou os espaços e controlou o tempo. E a partir desse controle do espaço e do tempo, diversas jogadas foram trabalhadas e o Manchester City conseguiu passar de fase de forma muito tranquila. Então, se a gente for começar a ir um pouquinho mais a fundo, com um pouco mais de profundidade na análise, a gente vai perceber que, por exemplo, por ter mais tido posse de bola, o PSG, obviamente, trocou mais passes do que o Manchester City. Só que tem algumas curiosidades. A gente vai perceber que quem deu mais passes, que tiveram destino final, o campo de ataque, ou seja, quem conseguiu trocar mais passes
no terço final do campo, no campo de ataque, foi o Manchester City. Apesar de ter trocado mais de 100 passes a menos do que o PSG, ele conseguiu trocar mais passes no campo de ataque do que o próprio PSG, que acabou tendo muito mais troca de passes na defesa. Então, se a gente olhar numa perspectiva de percentual, a gente vai perceber que dos passes que o PSG trocou, 30% foram no campo de defesa, enquanto pelo lado do Manchester City, só 17% dos passes que eles trocaram foram no campo de defesa. Por outro lado, no ataque, o Manchester City conseguiu trocar 31% de seus passes, enquanto o PSG trocou apenas 20%. Então isso mostra que, apesar de ter tido mais posse de bola, o PSG não conseguiu controlar o jogo em momento nenhum. Quem conseguiu ser mais agressivo, quem conseguiu chegar mais perto do gol e quem conseguiu, inclusive, fazer 2 gols foi o Manchester City e não o PSG. Eu separei alguns lances aqui que mostram um pouquinho de como foi feito esse controle do espaço e do tempo pelo Pep Guardiola nesse jogo. Começando então pelo lance do gol. O gol sai cedo, sai logo aos 10 minutos de jogo, e a gente vai perceber que a origem do gol é uma falta cobrada na intermediária de ataque pelo Fernandinho para o Gundogan. Nesse momento da falta, como o jogo para quando tem a falta, o bloco de marcação do PSG está todo encaixadinho. E a jogada vai sendo trabalhada, o Manchester City abre a jogada aqui no Zinchenko, que a gente repara que realmente jogou em amplitude, está bem aberto aqui pelo lado esquerdo, e o bloco de marcação do PSG continua ali bem fechadinho, balançando para esse lado da bola. O Manchester City vai retornar a bola no Rúben Dias e vai começar a atrair e tirar o PSG de perto do seu próprio gol. Então vai começar um esquema de atração do adversário. Então a bola volta no Rúben Dias, o Rúben Dias vai abrir a bola lá no Walker e dá tempo de novo do PSG continuar balançando o sistema de defesa e fechando os espaços do Manchester City. Nesse momento continua então o trabalho de tentar atrair o adversário feito pelo Manchester City. O Walker ele vai retornar a bola lá no Ederson. No momento em que a bola chega no Ederson, Fernandinho, Gundogan, o Walker, os zagueiros, todos eles começam a baixar e o PSG começa a subir pressão. Primeiro o PSG começa a subir pressão porque estava pressionando o resultado, precisava fazer gol e precisava então tentar abafar ali de alguma maneira o Manchester City. Só que o Guardiola armou uma arapuca muito bem organizado. Então o Ederson vai fazer uma tabela com o Gundogan que vai dar mais tempo para o PSG sair mais ainda, subir mais a pressão e se deixar ser atraído cada vez mais pelo Manchester City. No momento em que o Ederson faz a tabela com o Gundogan e a bola volta no Ederson, o bloco de marcação do PSG já está lá em cima. E o Ederson, que para mim é um dos melhores lançadores do mundo, é um baita jogador nesse aspecto, mesmo sendo goleiro, isso não importa. Ele consegue arrumar um lançamento para o Zinchenko, que está atacando as costas da linha de defesa do PSG, que agora já está lá no meio campo. Então esse lançamento encaixa certinho. Na sequência a gente vai perceber que o Zinchenko ele temporiza a jogada, ou seja, ele segura um pouco a bola para esperar com que os companheiros consigam chegar no campo de ataque. E aí tem uma movimentação muito importante do Foden, que ele vai atacar a área e vai arrastar com ele junto o Kimpembe. E no momento em que o Kimpembe é arrastado, o De Bruyne, que está vindo alguns passos atrás, vai receber a bola completamente livre na entrada da área. Nessa jogada, o De Bruyne finaliza, a bola bate no zagueiro e sobra para o Mahrez, que consegue abrir o placar. Então essa jogada é uma jogada que mostra muito como o Manchester City controlou o espaço nessa partida. O que eu queria mostrar nesse recorte do primeiro gol é justamente como o Manchester City conseguiu manipular o PSG para conseguir controlar e dominar os espaços nessa partida. E esse lance do primeiro gol é uma aula de controle de espaço. Bom, mas eu falei também um pouquinho antes nesse vídeo que o Manchester City também conseguiu controlar, além do espaço, conseguiu controlar o tempo. Eu vou mostrar agora um outro recorte que mostra como que o Manchester City conseguiu fazer o controle do tempo nesse jogo. Então quando a gente vai aqui para o lance, a gente vai perceber que nesse momento é o momento em que o Manchester City recupera a posse da bola. O Mahrez consegue desarmar o Neymar e o Manchester City consegue recuperar a posse. E imediatamente após recuperar a posse, a gente vai perceber que nesse momento o Manchester City acelera o jogo. Então já tem 4 jogadores explodindo para contra-atacar o PSG, que está com muitos jogadores no campo de ataque. Então os jogadores do City perceberam que há um desguarnecimento do sistema defensivo do PSG e estão explodindo para atacar, para contra-atacar o PSG, porque eles sabem que vão encontrar espaços. E aí a gente vai perceber que o Manchester City, ao longo do jogo, ele forçou muito o jogo pelo lado esquerdo de defesa do PSG, que é o lado do Kimpembe e do Diallo. E conseguiu ir muito bem por esse lado. Às vezes o De Bruyne arrancava por ali, às vezes o próprio Mahrez, às vezes o próprio Bernardo Silva caía por ali, como está sendo nesse momento. Só que chega na frente desse contra-ataque, o De Bruyne erra o passe. Normal, faz parte, errou o passe, tentou acelerar, não conseguiu. Faz parte do jogo perder a posse da bola. Só que aí entra um outro momento de controle do tempo do Manchester City, que é a transição defensiva agora. Então a partir do momento em que perde a posse da bola, a gente vai ver diversos jogadores do Manchester City subindo para pressionar o cara que tem a bola, mas não necessariamente para roubar a bola, para pressionar, para recuperar no campo de ataque, mas para conseguir atrasar com que esse cara consiga progredir, impedir a progressão do PSG em campo.
Então a gente vai ver que o Bernardo Silva vai ser o primeiro a fazer essa pressão em cima do Herrera. O Herrera mesmo assim consegue arrumar um passe pro Verratti mais na frente, mas o Fernandinho já tá ali abafando e não deixando ele girar, não deixando ele conseguir sair jogando. O Verratti acaba jogando a bola de atrás no Kimpembe, que de novo consegue, por ser um time com muita qualidade, esse time do PSG, arrumar um passe mais na frente pro Neymar. Só que aí agora é o Walker que vai impedir que o Neymar consiga progredir. E ele fica ali na frente do Neymar, sem dar o bote, mas conseguindo temporizar e dar tempo para os seus companheiros retornarem e reorganizarem o sistema defensivo do Manchester City. Então a gente vai ver que mais para frente nesse lance, se o Neymar não consegue progredir, tem que retornar o passe no Paredes. E os blocos de marcação do Manchester City já estão completamente organizados aqui no 4-4-2, que é o formato que esse time do Guardiola se defende. Então a gente percebe numa mesma jogada o Manchester City acelerando quando acha que tem que acelerar, temporizando quando acha que temporizar e vai controlando o tempo da maneira que bem entende, da maneira que quer. O Manchester City conseguiu controlar praticamente os 90 minutos inteiro. Quando acelerava era porque o Manchester City queria acelerar, quando pausava porque o Manchester City queria pausar, quando temporizava porque queria temporizar, enfim, conseguiu controlar totalmente o tempo e o espaço e dessa maneira teve o controle total do jogo, apesar de não ter tido a posse da bola a seu favor. E, inclusive, em alguns momentos do jogo, soube baixar o bloco e se defender mais dentro da área mesmo. Teve alguns lances, inclusive, que a gente vê os 11 jogadores do Manchester City dentro da sua própria área se defendendo. Faz parte do jogo, estava com vantagem no placar, estava com a vantagem para passar de fase, e faz parte do jogo, às vezes, baixar o bloco, entender que o time adversário também tem muita qualidade e fechar os espaços e negar os espaços e não deixar nenhuma brecha para jogadores como Di Maria, Neymar, enfim. Pelo lado do PSG, assim, o Icardi ele realmente não conseguiu funcionar. A perda do Mbappé foi uma perda muito sentida pelo Pochettino, porque o Icardi foi um jogador que não conseguiu fazer o trabalho de pivô, não conseguiu dar o ataque à profundidade, então na hora que a bola chegava no pé do Verratti ou chegava no pé do Neymar, não tinha a flecha para eles poderem acionar. Então o PSG foi um time que tinha o arco, tinha o Neymar recebendo a bola, tinha o Di Maria recebendo às vezes em alguns momentos, mas não tinha nenhuma flecha, não tinha ninguém agredindo a profundidade. Algumas vezes o Neymar até conseguiu fazer isso, mas o Neymar já não tem mais tanta velocidade para ser esse cara. Então o Icardi foi um cara que realmente não conseguiu mostrar que veio e dificultou muito o jogo do PSG nessa partida. Bom, no fim das contas, Pep Guardiola conseguiu fazer o Manchester City chegar na sua primeira final de Champions League. A verdade é que hoje o Manchester City é o melhor time do mundo. Não há nenhum outro time praticando um futebol melhor do que esse time de Pep Guardiola, que está assim no momento, numa fase realmente absurda. Está atropelando todo mundo que veio pela frente, está conseguindo controlar e dominar todos os adversários. E a gente vê uma versão de Guardiola que se adapta por onde passa. E hoje ele tem aí nas mãos o melhor time praticando o melhor futebol no mundo, assim, para mim, de forma até disparada. Ao mesmo tempo, dá pra gente exaltar a classificação e a partida do Manchester City sem minimizar Neymar. O PSG foi um time que ainda está num trabalho que teve um início recente com o Pochettino. A gente tem que lembrar que nessa temporada ainda o Tuchel foi demitido e chegou o Pochettino. Então o Pochettino pegou o caminhão andando ainda, conseguiu levar o PSG a uma semifinal de Champions. Então, assim, é um trabalho que está num momento muito diferente do trabalho do Manchester City. Então o PSG tem algumas coisas para resolver, algumas questões de elenco para consertar e evoluir o trabalho do Pochettino nas próximas temporadas. Bom, então é isso, galera. Não se esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa partida, o que você acha de ver o Manchester City na final da Champions League finalmente. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para saber sempre que sair um conteúdo novo por aqui. Então é isso, galera. Valeu, falou e tamo junto.